Amém, é tranquilo. O pessoal está falando aqui, a grande tônica dessa tarde hoje, que é uma coisa que a gente vem identificando algo que realmente é fechamento. Eu fiquei extasiado com as palavras do Perioli, eu achei que foi direto ao ponto, porque eu comecei a pensar, eu comecei a refletir que talvez pouca gente ainda tenha realmente entendido que precisa se preparar para o campo nesse negócio. Quando eu falo se preparar para o campo, significa ser profissional. Ser profissional no fechamento. Então, a gente listou, foi listado aqui as 10 objeções, né? E o Rafa falou sobre isolar a objeção, que é uma técnica fenomenal. E aí eu comecei a me lembrar que eu trabalhei com venda há muitos anos da minha vida. Tem muito curso bom, tem muito livro bom que pode ajudar você e vai ajudar você naquele momento que é o momento mais difícil. Que é o momento quando você termina de mostrar o plano, como é que você fecha o cara? Gente, tem técnica para isso. Tem técnicas excelentes para isso. E eu vejo que a gente vem ensinando pouca coisa sobre isso. E talvez as pessoas venham lendo poucos livros nessa área. E a boa notícia, cara, se você sair daqui e for numa livraria, você vai encontrar materiais impressionantes que podem te ajudar muito a contornar essas objeções. Duas dicas que eu vou dar, eu já vou passar o microfone, vou me pegar aqui. Duas dicas que eu vou dar para vocês, que a gente, em qualquer material sobre técnica de venda e fechamento, vocês vão perceber, e talvez isso sirva também de reflexão na hora que você for mostrar o plano e na hora que você for fechar, que é o seguinte. Primeiro, pegando uma carona no que o Rafa falou, existem objeções e existem condições. E a gente precisa ser esperto para entender isso. Normalmente, quando uma pessoa fala, você não tem dinheiro, você não tem tempo, não é meu perfil, medo, pirâmide, quando uma pessoa fala isso daqui tudo, normalmente, o que ela está falando para você, e você precisa treinar o seu ouvido, para quando você ouvir qualquer coisa dessa, você entender a seguinte frase: Gabriel, eu ainda não estou convencido, me vende mais um pouquinho. É exatamente isso que uma pessoa que vê um plano e fala isso para você, está querendo te dizer, mas não sabe como dizer, ele não se convenceu ainda do que você está querendo mostrar para ele. Você talvez tenha sido ou muito burocrático, ou você não soube tocar no ponto que você vai mexer com ele, no sonho dele, ou você não apresentou esse negócio como uma solução, ele não se sentiu, ele não comprou a tua ideia. Então, o que você não deve fazer é comprar a objeção dele. Você não pode ouvir isso daqui e falar, tá bom, você não tem tempo, não sei o que, tá bom, então estuda aqui, sabe? Cara, você não pode comprar isso do cara. Você não pode comprar isso daqui não é verdade. Você vai ler livro sobre venda, você vai entender isso aqui não é verdade. Isso aqui são objeções que ele coloca, e quando alguém no processo de compra está colocando uma objeção, é porque ele ainda não está convencido. Você precisa vender mais. O que significa vender mais? Cara, você vai falar, esquece a parte técnica e vai falar de resultado, vai falar de benefício, vai falar de estilo de vida, vai falar de liberdade financeira. Você precisa vender mais o conceito. Ele precisa perceber mais claramente que esse negócio vai mudar a vida dele. Isso quando é uma objeção. O que é uma condição? Condição é quando não é uma coisa dessa. Condição é quando ele está falando alguma coisa que é imutável. De repente ele vira para você e fala, o que é uma condição? Eu sou, sei lá, eu sou comunista, sou contra dinheiro. Sou contra a acumulação de renda, de capital. Isso é uma condição. Não tem muito o que fazer se você não quer ganhar. Ainda pode ganhar saúde, né? Difícil, né? Difícil. Mas uma condição é uma coisa real que impeça ele de fazer, eu sou natural, existe uma condição. Eu sou natural da Argentina, não tenho documento brasileiro. É uma condição, o cara não tem como fazer, está num país que não pode fazer agora. Isso aqui não é condição. Isso daqui é a pessoa pedindo para você. Lembra de mim quando alguém te falar isso aqui. A pessoa está falando para você, me vende mais, me fala mais, eu não entendi o suficiente, me ajuda mais, me fala mais o que eu vou poder ganhar, porque normalmente é isso daqui. Tá? E a segunda coisa para eu terminar, e aí eu vou deixar ele falar, tem muito mais, eu vou ficar quieto, é que todos os livros de
vendas falam o seguinte: você quer fechar uma venda, você quer fechar um negócio, converse com o decision maker, converse com quem toma a decisão. Se você está conversando com alguém que não toma a decisão da vida dela sozinho, numa empresa, às vezes é um gerente que não toma a decisão. Na vida, cara, é um marido sem esposa, é esposa sem marido, é um filho que depende do pai. Você não pode deixar que aquela pessoa tente vender para o companheiro dela ou para o pai uma ideia que, porra, você vai estudar um tempão, já entendeu, você vai botar na mão dela a necessidade de vender a mesma coisa que você vendeu para alguém que não conhece. É óbvio que ele vai desanimar. Então, você quer ter controle? Cara, se você sabe que a pessoa é casada, mostra para o casal. Se você sabe que é um cara jovem que depende dos pais, mostra junto com os pais. Tenha o controle sobre a situação, porque você é a pessoa que mais vai ter habilidade para contornar as objeções lá no plano e fazer o fechamento. Ok? Cara, sai na livraria. Livro de venda. Como fechar qualquer venda. Livro do William Burry. Cara, vai numa livraria e pergunta: você tem livro sobre técnicas de venda? Estuda isso. Você vai ver que seu negócio vai mudar muito. Beleza? Abraço. Valeu, galera. Boa tarde, boa noite, atenção. Eu vou pegar a carona mesmo no Periódico, ele falou, foi incrível. Ele falou sobre amortecer as objeções. Cara, o que eu mais vejo com as pessoas que estão fazendo esse negócio por menos tempo é querer jogar ping-pong com a pessoa. O cara fala: não tem dinheiro, rebate uma coisa. Não tem tempo, a pessoa não deixa o cara acabar de falar e já quer rebater. Tem a ansiedade, não consegue calar a boca. Né? Quem já fez isso ou já viu alguém fazendo isso? Né? Cara, isso é bruto. A pessoa, o cara vai falar: mas você não sabe, eu tenho dinheiro. Mas não, a pessoa interrompe e não deixa o cara completar a linha de raciocínio. A gente tem duas orelhas e uma boca. Cala a boca! Se o cara vai falar, cala a boca! Quando eu estou numa reunião aberta e chega um convidado meu ou de alguém, quando acaba a reunião, eu vejo muita gente que vai mostrar o plano 2 vezes. Quem já viu isso acontecer? Né? Cara, eu já tive, e às vezes eu estou com uma pessoa nova, eu sou banho com a Rafinha novo. O Gabriel é o convidado dele. Aí o Rafinha me apresenta o Gabriel. Quando eu vou começar a perguntar, o Rafinha começa a mostrar o plano de novo pro cara. Eu falo: cara, beleza, dá licença, eu vou embora. Aí você fala: Leandro, você larga o novo. Se o cara não respeitar o meu tempo, eu largo. Porque, na boa, a pessoa nova, se vem no meu cliente para te ajudar, cala a boca. Se o convidado está aqui, acabou a reunião, fala: Gabriel, o que você mais gostou do que você viu? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Sabe por quê? É uma pergunta que o cara não espera. O cara espera, você vai entrar, o cara espera milhares de perguntas. Mas o que você mais gostou do que você viu, o cara não espera. E aí quando você perguntar, você faz o quê? Escuta. Cala a boca. Cala a boca. E o cara vai falar. E você preste atenção, porque escutar é prestar atenção. E aí, é uma dica, isso é uma dica de linguagem corporal. Faz uma posição que o cara perceba que você está escutando. É escutar com o corpo. Tipo, bota a mão aqui e fica olhando, afirmando. Cara, você precisa parecer estar escutando. O nosso cérebro, a gente tem uma parte cognitiva que a pessoa quer se sentir importante. E a pessoa vai explicando. E quando a pessoa fala o que ela mais gostou, ela está dando motivos para ela mesma entrar no negócio. Então, se na hora que a pessoa está dando motivo para ela mesma entrar, você falar, você perdeu. Cala a boca. Beleza. Aí o cara fala. E aí você, quando eu estou numa caseira, na reunião aberta isso é mais difícil. Numa caseira, como é que eu faço o fechamento? Como é que eu entro na pré-objeções? É o meu modo de fazer. Eu não sei ser agressivo com a pessoa. Vou entrar com dinheiro ou cartão. Eu não sei fazer isso. Não tenho esse perfil de varejo. Se eu tomasse varejo, vendendo loja, eu ia falir. O que eu faço? Eu tento fazer, eu tento pensar, eu tenho que cadastrar esse cara. Na cabeça eu fico pensando, tem que cadastrar esse cara, tem que cadastrar esse cara, tem que cadastrar esse cara. Isso fica na minha cabeça, martelando. Mas como é que eu faço? Eu abro o computador, mostro o VO, aqui é o VO, aqui estão as linhas, nananã. Como é que funciona o cadastro? Eu já entro com o patrocinador dele. O cadastro é assim, eu clico no cadastrar, fala que, por exemplo, você pode cadastrar pessoas de vários países, da Alemanha, cara, bem tranquilo. Do Japão, do México, tá vendo? Você conhece pessoas desses países? Ah, não conheço. Ah, então vamos botar Brasil.
Aí quem te preenche esse final. Aqui mas eu posso. Cara, não adianta ficar ansioso. Você pode estar ansioso por tempo. Você pode demonstrar tranquilidade. Né? Tá desarmado, né? Você tá com a mão assim. A gente conversa com a pessoa agressivamente. Cara, conversa desarmado, né? A pessoa tem que ver se não tá armado querendo a carteira dele. Aí você tá lá, você volta. Aí então aqui o nome, você vê que são dados bem simples, né? Me dá o seu nome completo. Cara, eu já vi isso por frente de várias pessoas. Dá o seu nome completo. A pessoa às vezes dá, às vezes trava. A primeira trava que pode acontecer é aí. Caramba, mas você vai me cadastrar agora? Aí eu falo, não vou. Aí esse cara continua, às vezes não. Então, mas se 20% continuar, já é melhor que nada, né? Vocês concordam? Às vezes o cara dá, aí você vai andando, bota os dados, aí você dá ok, avançar, fala, me dá o seu cartão. Mas eu tenho que pagar agora? Tem. Aí algumas pessoas não têm. Cara, tem 2 pontos no caminho que podem surgir essas objeções. Mas sabe o que acontece? A maior parte das pessoas saem para mostrar o plano. Você tem que sair para cadastrar. E tem gente que, se você não fizer, não perguntar para o cara no final, não ensinar para ele, você tem que ensinar para a pessoa qual é o procedimento normal. Qual é o procedimento normal quando acaba uma reunião? Cadastrar. Então, o cara tem que achar que todo mundo que vê, cadastra. Isso tem que ser a coisa mais normal do mundo. Se você ficar com medo de fazer isso, você não vai cadastrar. Por que para mim o Marquinho é o melhor cara para cadastrar pessoas? As reuniões que ele faz é a maior índice de cadastro. Porque se você prestar atenção no que o Marquinho fala na apresentação, ele não tem, porque ele não discute, ele fala, porque quando você estiver nessa foto, quando isso, quando aquilo, ele é o melhor. Porque ele coloca a pessoa como black time, sem que a pessoa perceba. E o fechamento é a mesma coisa. Se você fizer que você fosse a coisa mais natural do mundo, é muito mais fácil. Então, esse é o processo que nós analisamos, depois o Toquinho vai matar as 4 aqui. E aí, a última coisa para complementar o que o Perioli falou, para amortecer. Eu tenho uma dica que eu uso quando eu quero amortecer a objeção. Que é o seguinte. Mas eu não tenho dinheiro. Cara, usa essa frase. Cara, eu sei exatamente como você se sente. Se você usar essa frase, você amortece a objeção. Você não sai rebatendo, mas como assim não tem dinheiro? Eu sei exatamente como você se sente. Aí dá uma pausa. Cara, escuta e anota isso. Você, bom dica. Eu sei exatamente como você se sente. Dá uma pausa. E aí você fala, cara, os maiores líderes desse negócio, quando começaram também não tinha dinheiro. Mas sabe o que eles perceberam? Que se eles não fizessem nada para mudar, eles nunca iam ter dinheiro. Então você falou pro cara que ele é um duro, que ele não tem dinheiro, que ele tem que entrar, sem falar diretamente na cara dele. É muito mais fácil você fazer amigos e influenciar pessoas criticando o cara ou não criticando? Não criticando. Não criticando. Então você fala, cara, eu sei exatamente como você se sente. Aí você fala, porque o Lima, que é diamante hoje, quando você cadastrar, ele não tinha dinheiro também. O que aconteceu? Ele arrumou dinheiro. Eu também não. Com a tia dele, e hoje ele é diamante. Aí você cala a boca. Diamante. E quem fala, perde. Quem fala, tem horas, alguém já percebeu que tem horas que você fala? Quem é que já perdeu gente por falar demais? Eu perdi vários por falar demais. Então, isso aqui são 5, 6 anos apanhando. A minha dica é, cala a boca, porque tem horas que você falar, você perde. Não tem mais o que falar, né? Os caras falaram todo mundo aqui, eu não sei nem o que eu falo. Mas eu acho que é engraçado, eu tava lá em Maceió, eu fui fazer uma reunião, lá, eu cheguei no meio de uma reunião com um cara que não era nem da minha equipe. E eu acho que às vezes, antes dessas objeções aparecerem, se a gente buscar entender um pouco mais a pessoa, às vezes não aparecem essas objeções, né? Porque eu comecei a olhar um pouco mais a expressão corporal também, da pessoa estar fechada e tal. Mas falando dessa reunião que eu fui, eu cheguei na reunião e já estava no meio da apresentação na parte da gestão, mais ou menos. E tava o cara apresentando com o computador aberto e o convidado sentado na frente dele. E quando eu cheguei, eu já percebi que o convidado estava sentado com a perna cruzada, com o braço cruzado, e só ficava... Tudo que o cara falava... E eu sentei ali e
e o distribuidor apresentando e falando do mesmo jeito, e falando, e eu fui começando a ficar agoniado. Agoniado até a hora do Luciano, eu nem lembro o nome dele. Luciano, posso interromper rapidinho, cara? Ele falou, pode. Falei, o Igor, convidado, você já experimentou energético? Ele falou, não. Aí eu peguei, abri o frigobar, peguei o energético de lá e dei pra ele. Ele pegou o energético assim, ó, com o braço cruzado, continuou de braço cruzado. E no que ele pegou o energético, ele tomou, abriu, tomou, ficou bom. Eu falei, mas cara, o que você faz? Fala um pouquinho de você, o que você faz? Foi instantânea a reação do cara, ele estava assim, na hora que eu perguntei o que você faz, ele fez assim, ó. Cara, eu luto jiu-jitsu, esse energético vai ser top pra mim, porque eu tomo energético antes de toda a luta, só que eu tomo energético que é químico, eu vi que esse energético é saudável. E começou a falar, e ele, além de abrir, ele ficou pra frente da cadeira, assim, como se estivesse interessado. E isso fez dar uma acordada, assim, porque às vezes a gente tá tanto na sede de oferecer, né, o Betinho falou e eu anotei, às vezes a gente oferecer, se a gente buscar escutar um pouco mais e entender qual que é a realidade daquela pessoa, vai ser completamente diferente a forma que a gente vai oferecer e completamente a forma que o cara vai absorver isso que a gente está oferecendo, né? E acho que essa ânsia, eu falo isso porque eu sou muito ansioso, às vezes essa ânsia ela atrapalha, e quando a gente busca entender um pouco mais, criar uma identificação com a pessoa, fazer ela ficar aberta, e às vezes nem mostrar slide, mas você conseguir ser um camaleão, direcionar e fazer uma apresentação para cada tipo de pessoa. Hoje tem cara que eu faço apresentação no caderno, tem cara que eu abro o computador, tem cara que eu não abro nada. Às vezes eu cadastrei ano passado, no final, eu cadastrei um contato frio, e eu nem falei para ele que era Purple Diamond, nem entrei em título, nem nada, e o cara cadastrou na hora. Na hora! E aí no final ele estava indo pro carro comigo para pegar e deixar os produtos com ele, e o cara que estava comigo falou para ele o título que eu era. Então assim, às vezes a gente coloca essas objeções e a gente faz às vezes as pessoas colocarem as objeções, porque se você buscar entender, saber o que o cara faz, qual que é o dia a dia dele, você consegue direcionar tanto um plano quanto um produto. Porque o que eu vejo que fazia isso. Pô, o Max tem beta-caroteno, beta-glucano, o Elbune, Beto Carvalho. E aí eu sei nem por que eu estava falando com o Marcelinho, né? O moço falou, e o Kiko, né? E o Kiko, cara? O Marcelo Ortega falou, quando eu fui comprar o chocolate, né? Que eu lembro, por que você não leva que tem menos cacau? Eu falei, o Kiko que tem menos cacau? Depois que ele foi ver que não tem menos cacau, sei lá o que acontece, mas ajuda na saúde. Exatamente isso, às vezes. Mais cacau ajuda. Mais cacau, né? Não é minha praia cacau. Açaí mas eu acho que isso faz uma grande diferença, né? Quando a gente busca entender um pouco mais, escutar mais e agregar o valor, tanto no produto quanto no negócio. Qual que vai ser o valor que a gente quer passar para essa pessoa? Porque acho que cada um merece ouvir alguma coisa, merece um valor diferente. E o último ponto que eu queria falar, pedindo também para terminar, porque isso daí, pô, desde que eu entrei há 2 anos e meio atrás, treinamento de fechamento era ouça 80%, fale 20%. Em todos os meus treinamentos eu falava isso. E é engraçado como a gente fala e as pessoas não fazem. Ninguém faz. Cara, isso daí a gente vê, você vê. Ainda mais quando você dá o treinamento antes do plano, que depois que termina o plano você vai ver realmente. Os caras fazem e não faz, a maioria não faz. Então acho que é isso, a gente começar realmente a colocar atitude, começar a colocar ação no que a gente está aprendendo. Porque é isso que faz a diferença, né? O Marcelão mostrou a atitude. E acho que nada melhor do que traduzir isso tudo do que aquele negócio, né? Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Vamos colocar em prática, vamos fazer isso aí, com a gente. Bom fim de semana, valeu.